Neste vídeo, vamos falar de Git e GitHub no nosso projeto. Eu vou começar abrindo aqui uma pasta, File, Open Folder, e vou lá no nosso diretório do Champ, onde a gente instalou o nosso pacote do PHP. Então, C, drive C, né, disco local C, pasta Champ, htdocs. E aqui eu vou criar uma pasta para o nosso projeto, né, que vai ser acessada pela URL. Novo, pasta. E vou digitar aula git. Vou entrar dentro dela e ela vai estar vazia. Reparem que a gente tem que abrir essa pasta aqui, dentro dela. Seleciono a pasta. E aí o nosso code já está pronto para trabalhar. Lembre-se que aqui está vazio, a aula git não tem nada. Se eu abrir pelo meu navegador, eu vou colocar localhost /aula git. E o meu Apache, né, o meu servidor Apache, ele vai dizer que não tem nenhum arquivo encontrado aqui. Eu vou criar um arquivo, novo arquivo, ó, aqui dentro da pasta. Posso vir aqui no botão, novo arquivo, index.php. O arquivo está vazio. Se eu atualizar agora aqui o meu navegador, vai estar em branco. Maravilha. Antes de começar a desenvolver o projeto, vou entrar aqui no meu disco local C, né, pelo meu sistema de pastas do Windows. Vou entrar no Champ, na pasta htdocs, e vou entrar na pasta aula git. Perceba que o nosso arquivo PHP já está aqui, conforme foi criado no nosso Visual Code. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em dois botões aqui na aba Exibir. Aqui em cima, na aba Exibir, eu vou clicar em extensões dos nomes arquivos, para que ele apareça a extensão que a gente está precisando aqui, ó, para ver, identificar que é um arquivo .php. E vou clicar nos itens ocultos. O que é um item oculto? São pastas e arquivos que são protegidos pelo sistema, que ficam ocultos ali e a gente não consegue enxergar. Para que isso aconteça, a gente clica aqui no itens ocultos. Olha lá. Veja que agora ele não acontece nada porque não tem nenhum arquivo ou pasta oculto. Nós vamos precisar saber dessa informação daqui a pouco. Voltando aqui para o nosso Visual Code, eu vou começar abrindo um terminal. Novo terminal. Aqui no terminal é importante que você esteja posicionado exatamente na pasta do projeto, né? Então temos aqui C, Champ, htdocs, aula git. É a sala do projeto. Para começar, o Git é um sistema desenvolvido para controle de versão. Ele controla as alterações dentro de um arquivo, de um projeto, etc. O GitHub é uma plataforma que sobe os códigos, é um servidor de Git. Então, eles são coisas diferentes. O GitHub usa Git em seu sistema. Ele simplesmente é um servidor remoto, né? Ele é um server de Git. Porém, eu vou criar agora um Git local, um controle de Git na minha pasta, no meu projeto. Eu não vou ligar ele com o GitHub ainda. Como que eu faço isso? A primeira coisa é saber se o meu computador já tem o Git instalado, né? Então eu vou rodar um comando aqui, né? Vou até aumentar aqui a fonte. Eu vou rodar o comando aqui, git --version. Reparem que eu tenho instalado na minha máquina a versão do Git 2.37.2. Se não aparecer essa mensagem, né, aparecer uma mensagem vermelha para você, significa que você não tem o Git instalado. Verifica primeiro se você digitou certo, né, o comando. Se não aparecer nada, você tem que entrar no site do Git e fazer o download, git download. Você vai pegar aqui o site do Git, git-scm, nessa página, e vai fazer o download e instalá-lo. É bem simples a instalação. Você vai clicar em Next, 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 até o final. E aí ele vai trazer para você, a instalação, o Bash, né? O Git Bash. Esse aplicativo aqui, ó. O Git Bash, ele é um terminal para Git.
Porém, ele é a mesma coisa que usar o terminal do Code. Tem gente que gosta de usar o Git Bash, né? Tem gente que já usa aqui no terminal do Code mesmo, porque ele simplesmente é um CMD. Os dois são linha de comando normal. Eu posso digitar aqui git version, git version, que ele vai ter o mesmo efeito. Funciona da mesma forma. E você tem que lembrar qual diretório você tá, né? No Windows eu dou um dir, ó. Eu estou num diretório do usuário da máquina. Então eu teria que entrar aqui, por exemplo, cd desktop, que é a área de trabalho. Olha lá, agora eu estou posicionado no meu desktop, que não vai ter nada. Eu dou o dir, ele tem alguns arquivos apenas. Nós não vamos utilizar o Git Bash porque não vejo necessidade. Mas se você gosta, pode usar, não tem problema. Eu utilizo mesmo aqui no terminal, que é o suficiente para desenvolver as nossas atividades. Agora, vamos fazer algumas configurações iniciais, né, no nosso Git, para que quando eu me comunique com o GitHub, ele identificar, né, o meu e-mail e meu nome. Então, eu vou digitar aqui git config, né, eu vou fazer algumas configurações para a minha instalação do Git, e vou colocar aqui ---- global. Por que esse global? Para pegar para toda a pasta, toda a configuração de Git que eu for usar nessa máquina. Porque eu tenho a configuração do Git da pasta e a configuração do computador em si. Colocando aqui git config ---- global, eu posso setar meu user.name espaço e vou passar um nome igual está no GitHub, né? Então eu coloco aqui Ferneco. Nada vai acontecer porque deu certo. E eu tenho que passar também o meu e-mail referente ao GitHub. Então é config ---- global user.email. E aí eu passo o e-mail do meu GitHub. Feito isso, o meu Git já está configurado aqui com o username e o user e-mail pronto para que eu possa me comunicar com o servidor do GitHub. Agora vamos começar a usar o Git na nossa pasta do projeto, né? O que a gente precisa? A gente precisa digitar o comando git init para que ele realize a instalação do Git no projeto. Reparem que o meu code ele já até muda aqui algumas coisas, né? Ele deixou meu index.php verde, né? E já colocou um número 1 aqui na minha extensão de source control, né? De controle de código, controle de versão. Nós vamos falar disso nos próximos momentos aí, no próximo momento aí dessa videoaula. Depois que eu dei o git init, eu percebo que tem um Uzinho aqui na frente, um U. Esse U significa untracked, que esse arquivo ele não está traqueado, né? Ele não está dentro do Git. Eu tenho que rodar o comando git add e digitar o nome do arquivo, né? index.php. E aí esse U ele se transforma em A. Por quê? Agora esse A ele foi adicionado. Ele indica aqui que foi adicionado. O que aconteceu quando eu rodei o git init, né? Ele na pasta do projeto, dentro do Windows, ele criou uma pasta oculta chamada .git. Dentro dessa pasta, ó, percebam que ele tem alguns arquivos referentes ao Git, né? E aí eu tenho informações que não são o foco aí da nossa aula, mas todo o controle do nosso código, das versões, está montado aqui. Tem até o config aqui, né? A configuração e tudo mais. Nós não vamos falar disso agora nesse momento, porque não é o foco ficar explicando toda a configuração de Git. Esse vídeo não é para ser um especialista Git. A gente só vai usar o mínimo que a gente precisa para subir o nosso código para o GitHub. Então, lembrem-se que quando essa pasta Git existe, você tem um controle dentro da pasta do projeto, dentro da pasta do projeto. Se você der algum erro, algum problema, né, alguma mensagem que não seja normal, basta com que você apague essa pasta. Eu apago a pasta daqui e o meu code já vai entender que não tem mais o Git aqui, ó. Posso até atualizar aqui em cima.
que ele vai dar uma bugada. Eu não vou conseguir rodar o comando, eu tenho que dar o git init novamente. Ó, agora ele inicializou e aí ele volta a ser, não estar traqueado. Aí eu rodo o comando git add. Se eu colocar ponto, ele já adiciona tudo que está nessa pasta. Se eu colocar o nome do arquivo, também funciona. E eu posso dar um espaço e colocar os outros arquivos. Mas como nós só temos um arquivo, eu vou rodar o git add index.php. E agora, né, que a gente já adicionou nosso arquivo no controle de versão, eu vou dar um git commit -m para passar uma mensagem. Primeiro commit. O que isso significa? Significa que eu estou fazendo um ponto, o commit é um ponto de verificação, ponto de marcação. Ali eu posso voltar no tempo no meu projeto. Conforme eu for desenvolvendo e eu errar ou precisar voltar lá naquele primeiro commit, eu restauro, né, usando o git revert, entre outros comandos, eu posso voltar o meu projeto nesse ID, nesse ponto do meu projeto. Por isso é importante você fazer um commit com informações relevantes, né, com um texto que faça sentido. Eu coloquei primeiro commit, mas poderia ser qualquer informação referente ao que você desenvolveu. Isso é muito importante, tá, pessoal? Seguindo aqui com o nosso desenvolvimento, eu vou criar aqui conteúdo, né? Agora eu vou começar a escrever meu código. Eu vou colocar a tag do PHP, que indica que eu estou começando a desenvolver PHP dentro do meu código. Vou colocar a função echo e vou escrever na tela, né? Hello World. Hello World. E vou colocar o ponto e vírgula, que faz parte da sintaxe do PHP. Com isso, pessoal, eu já fiz uma primeira alteração no meu código. E agora o controle de versão aqui do Visual Code, né? Ele vai passar a me dizer que o arquivo foi modificado. Ou seja, eu coloquei um novo texto nele. A partir disso, eu já posso criar um novo commit. Porém, eu não vou usar mais a linha de comando. Eu vou utilizar a ferramenta do Visual Code, que eu acho interessante. Eu venho aqui no Source Control. E no Source Control, ele já vai me mostrar aqui quais arquivos eu alterei. Então, tem aqui Changes, né? E aí, eu tenho a opção aqui de descartar as alterações. Se eu clicar aqui, o meu código volta. Ó, ele pergunta aqui, descartar um arquivo. Ele vai voltar ao último commit, né? Ou seja, primeiro commit. Ele voltou nesse ponto. Ele desfez a alteração que eu fiz automaticamente. Ah, mas eu não quero desfazer, né? Então eu venho, digito de novo. Hello World. Ponto e vírgula, fecho minha tag PHP. Então eu tenho a minha alteração, né, realizada. E aí ele já indica o seguinte, ó, que aqui tem uma alteração. A mensagem que eu passei aqui no "-m", né? Dentro da minha interface gráfica, eu já tenho aqui o campo message. Nesse campo message, eu posso passar a mensagem também, do mesmo jeito. Commit, aliás, eu vou colocar Hello World. Eu posso colocar aqui, digitei Hello World. Porque essa informação eu escrevo o que eu quiser, desde que faça sentido, né? Identifique o que eu alterei. Eu coloquei Hello World aqui. E eu vou clicar no botão Commit. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero fazer o commit diretamente, né? Eu disse que sim. E pronto. Agora eu já tenho o segundo commit preparado. Lembrando, pessoal, que se alguém tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários, que assim que eu ver a dúvida, eu respondo, ok? Vamos prosseguir o nosso vídeo agora vamos interagir com esse arquivo, né? Vamos colocar esse projeto no GitHub. Então eu venho aqui no meu navegador, dentro do meu GitHub, eu já loguei. Eu vou criar um novo repositório. Nesse repositório, eu vou colocar aula git, né? Eu vou colocar um nome
que faz referência ao projeto, né? Pode ser projeto X, Y, aí você escolhe. Eu vou usar como público, tá? Porque a gente está utilizando aqui apenas experimental para aprender. Então vou deixar público mesmo. Eu não vou colocar o arquivo readme, né? Que é o arquivo que aparece lá no início, na capa do projeto. E eu não vou precisar também, nesse momento, do git ignore, né? Eu não vou ignorar nenhum arquivo por enquanto. E também não vou escolher nenhuma licença para o nosso código. Eu vou simplesmente criar o repositório. Não coloquei descrição também. O GitHub, ele já sugere aqui algumas informações para você. Ele coloca aqui, por exemplo, para começar o seu projeto, né, startar, você cria um novo arquivo ou faz o upload de algum existente. Você tem essas duas formas manuais aqui pelo site do GitHub. Porém, ele já dá a opção da gente rodar os comandos que a gente já desenvolveu. Como, por exemplo, git init a gente já iniciou. Quando eu uso o comando echo pela linha de comando, eu crio um arquivo, né? E aqui ele está criando um arquivo chamado readme.md, que é aquele arquivo que fica na primeira página do projeto dentro do GitHub, com algumas informações essenciais. Nós não vamos criar esse arquivo. Eu vou pular essa linha. O git init eu já rodei dentro do meu repositório lá, local, né? Dentro do meu terminal aqui no Code. O gitadd eu rodei com o gitadd index, né? Conforme a gente pode olhar aqui, ó, eu fiz dessa forma, ó. Git init, gitadd. Aí eu rodei um commit "-m", né? Ou seja, first commit, eu rodei aqui um primeiro commit. Eu executei essas 3 linhas iniciais. Aí a gente passa a trabalhar aqui com branches, né? O que são branches? São ramificações da sua versão do código, né? Como se fosse um universo paralelo ali do desenvolvimento. Como você tem ali uma opção de não trabalhar na branch principal, né? Que hoje o GitHub usa o main como a branch principal. E o Git, por padrão, ele tem a branch master, né? Aqui, ó, ele vem escrito aqui embaixo, ó, esse é o símbolo da ramificação, da branch. Então, localmente, você está trabalhando na master. Porém, o GitHub está te indicando, ó, criar uma nova branch chamada main. Então, eu copio esse comando, né? Eu vou dar o Ctrl C, vou rodá-lo. Vou rodar ele. Git branch "-m" maiúsculo e vou colocar a branch main. Quando eu rodo esse comando, automaticamente ele já muda o meu projeto para main, ó. Olha aqui embaixo. Vejam que ele tem uma interface gráfica aqui interessante, amigável, né? Você sabe onde você está trabalhando aqui, ó, em qual branch você está. Feito isso, vamos seguir aqui. Eu vou avisar a minha pasta local que eu tenho um servidor remoto, que eu tenho um local que eu vou salvar os dados remotamente e não quero deixar eles somente no meu computador. Então eu vou copiar essa linha, vou colar aqui, ó, e o git remote, né? Eu estou indicando aqui no remote que eu vou adicionar uma origem. Qual é a origem? É o nosso projeto que eu acabei de criar. github.com/perneco/aula git. Eu vou dar Enter. Ele vai colocar lá nos meus arquivos, na minha pasta oculta, ó, nessa pasta .git, ele vai configurar em algum lugar aí, né, em algum arquivo, o nosso servidor remoto, que eu configurei aqui, ó, a partir do git remote add. Então ele adicionou um repositório remoto, um servidor de Git, que é o GitHub. E por fim, o comando que a gente vai usar bastante é o git push, né? O git push, ele roda, ele envia as alterações localmente para o servidor. No primeiro commit, né, que a gente ainda não tem nada no GitHub, a gente passa o parâmetro "-u", fala a origem e a branch que nós vamos criar lá no servidor do GitHub. Porque lá não tem absolutamente nada, eu só criei um repositório em branco. Eu rodando. Se tudo der certo aqui aí na sua casa, ele vai pedir autorização, né? Vai aparecer o navegador
e ele vai pedir para autorizar o seu computador a acessar o Git. O Git lá dentro do GitHub. E aí vai aparecer a telinha do GitHub, você vai logar e vai clicar em Authorization, né, que ele vai pedir uma autorização. No caso do meu, ele já está autorizado, né, eu já deixei autorizado essa conta do GitHub a ser acessada desse Visual Code. E aí vai aparecer para vocês. Reparem que ele tem algumas informações aqui, ó, né? Ele fala que foi criada uma nova branch, main, né? E aí ele foi traqueada, ele foi setada como main original. A origem veio da main. Agora deu tudo certo. Se eu atualizar essa mesma página aqui, ó, eu vou dar um F5 e eu já tenho aí, ó, os meus 2 commits. Reparem aqui, ó, tenho 2 commits, que é o primeiro commit e o digitei Hello World. Aqui eu já consigo ver todas as alterações desse commit, ó. Eu tenho lá que eu só criei o arquivo em branco. Eu volto aqui. Eu tenho aqui no meu commit digitei Hello World, né? Aí eu tenho que eu acrescentei, ó, essas informações no meu código. E aí eu consigo ir controlando as versões do meu código. Olha que bacana. E eu tenho também uma branch, ó, que é a branch main. Eu não cheguei a subir a master. A main é a branch default, a branch principal. Vamos continuar aqui o nosso exemplo, né? Agora eu venho para o Visual Code. Agora que eu já fiz, eu já configurei com o GitHub, eu vou continuar meu projeto. Vou começar a codar. Eu vou digitar aqui, eu vou voltar aqui na o Explorer, né, do projeto, e vou criar um novo arquivo. Eu vou criar o style.css. Eu vou digitar aqui uma classe, uma tag, né, vou estilizar tag buddy, vou colocar um background color, vou colocar um blue e vou colocar um color no texto white. Por que eu fiz isso? Agora o GitHub já entende que tem um novo arquivo que não está traqueado ainda, né? Que não está anexado. Terei que rodar o git add, certo? O comando git add e o nome do arquivo. Porém, a interface gráfica, ela já faz isso pra gente. A gente não precisa lembrar dos códigos de cabeça e ficar digitando aqui no terminal toda hora. A gente vem aqui, ó, reparem que ele já tem até o 1zinho aqui, né? Posso criar mais um arquivo aqui. Vou criar o script.js. E aí eu vou digitar aqui um console.log aula teste de Git, certo? E ó, reparem que ele tá me falando que tem duas alterações, né? Duas alterações pendentes. Eu venho, clico aqui e ele já me sugere aqui, ele diz o que tem de alteração e eu passo a mensagem: adicionei arquivo CSS e arquivo JS. Ó, eu passo a mensagem informando o que eu fiz, né, para ficar fácil de reconhecer depois. E eu faço o commit. Ele vai perguntar se eu quero mandar diretamente, eu digo que sim. Eu vou colocar always, né, que vai ser sempre assim. E agora, o que ele faz? Ele indica aqui embaixo, ó, que eu tenho um commit que não foi publicado, que não foi enviado, que não foi realizado push. Ó, esse 1 com a setinha para cima. Esse 1 com a setinha para cima, você vai ver, olhar ele aqui, vai saber que não foi enviado para o GitHub ainda. Assim como eu posso desenvolver mais coisas, né, a partir desse commit. Eu tenho um commit aqui, e aí eu vou colocar aqui um código no meu style, por exemplo. Eu vou colocar aqui minha tag A. Ela vai ter o text decoration none, ou seja, eu vou tirar aquele sublinhado de baixo e eu vou aumentar o font size dele para 50 px. É um número grande, tá, pessoal? É só a nível didático. Não leva isso em consideração.
eu salvo o arquivo e ele já vai me informar que tem uma modificação aqui, ó, nesse arquivo. Eu venho aqui na minha aba do Git, ele me informa, né, que foi alterado, e aí eu passo configuração, estilização da tag A, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu estilizei a tag A. Assim eu vou lembrar, né, o que eu fiz. Eu vou dar o commit. E agora eu tenho 2 commits que eu ainda não enviei para o servidor. Para que eu envie para o servidor, eu posso clicar aqui, né, no Sync Changes, ou posso clicar aqui embaixo, que ele também vai dar certo. Ó, ele vai dar a mensagem se eu quero jogar para a origem main. Eu digo que ok, ou eu posso não mostrar mais essa mensagem, né? Vai ser sempre direto. Vou colocar aqui direto. Ele vai sincronizar. Ó, ele enviou, ó, não tem nenhuma alteração aqui. E eu venho aqui no meu GitHub e atualizo a página. Reparem, ó, que eu tenho então aqui o commit que eu adicionei os 2 arquivos e o commit que eu estilizei a tag A. Agora eu tenho 4 commits aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho toda o controle de commits que eu realizei. Então, se eu precisar consultar o que foi feito em cada commit, eu venho aqui nessa página do GitHub e consulto perfeitamente as alterações que eu fiz. Eu posso clicar aqui em cima do adicionei e ele fala aqui, ó, que eu adicionei o arquivo script.js, escrevi esse texto e o body. Eu volto aqui, pego a estilização da tag A, estilização da tag A. Olha lá, e eu acrescentei esse texto aqui. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Eu terminei a minha aula no computador do laboratório, né? E aí eu já fiz o meu commit, eu dei o meu push, né? Já sincronizei, tá tudo aqui no meu GitHub. E eu quero acessar os arquivos, o projeto da minha casa, né? Ou de um outro computador. Como que eu tenho que fazer? Eu vou fechar essa pasta aqui, né? Pra gente fazer um exemplo. Close folder. Aqui no meu Windows, eu vou voltar aqui na pasta htdocs e vou simplesmente apagar a pasta da aula Git. Vou excluir. Perdi o projeto? Não, eu não perdi. O projeto está no servidor de GitHub. Como que eu faço agora? Eu entro aqui no meu terminal, novo terminal, e aí ele vai me mandar aqui para uma pasta. Eu tenho que acessar a pasta do htdocs. É essa pasta aqui eu tenho que acessar. Como que eu faço? Tem 2 formas. Eu vou pelo cd, e aí eu volto para a raiz. Ó, cd barra, eu volto, retorno para a raiz, e eu vou cd champ cd htdocs. Então eu retornei aqui. Feito isso, eu digito o comando git clone espaço, e aí eu busco a URL do meu projeto aqui na raiz do projeto, ó, cliquei aqui no nome, botão code, ó, esse link é a raiz do meu projeto. Eu dou um Ctrl C nele e colo aqui. Então eu tenho git clone, ou seja, eu vou clonar o projeto do GitHub nessa pasta. Lembrando que nesse exemplo eu apaguei para a gente apenas aprender, né, para a gente fazer um teste. E é o que vocês vão fazer entre o laboratório e a casa de vocês. Eu vou dar Enter e ele vai trazer para mim, ó, ele vai trazer lá do servidor todos os arquivos. Como eu tenho certeza que isso deu certo, eu venho aqui e dou o comando dir, e dentro desse diretório, ó, tem aqui uma lista de diretórios. E olha só, o aula Git apareceu aqui. A data que eu coloquei, o horário, né? Se eu voltar aqui no meu Windows, eu vejo ela aqui já. Ela voltou. Igualzinha, tá lá no GitHub. Basta com que eu acesse agora cd aula Git. Eu vou dar o dir de novo, ó, e eu tenho aqui os meus arquivos do projeto. Para que eu abra essa pasta, eu posso fazer por linha de comando ou fazer pelo menu aqui, né? File, Open Folder e procurar
a pasta pelo computador, C, champ, htdocs. E aí eu pego o aula git aqui. Olha lá. Eu não posso entrar aqui, tá, gente? Eu tenho que pegar esse diretório. Aí aqui vocês já conhecem, porém eu posso rodar um comando aqui dentro da pasta, né? Code, ponto. Por quê? Porque ele vai abrir um outro Visual Code preparado. Já prontinho. Posso até fechar esse aqui de baixo. Maximizar. E ó, eu já tenho aqui o meu projeto pronto. E também o meu localhost, né? Eu posso atualizar e vai aparecer o meu Hello World. Assim eu já consigo clonar o meu projeto, né? Eu consigo ir trabalhando aí com as cópias. Eu posso trazer ele de casa e colocar no computador do laboratório e vice-versa através do git clone.